Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a aula de hoje é de História e a prof preparou um material para a gente conversar um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Então, hoje daremos sequência à história do nosso país, o Brasil. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, o território ele já era ocupado pelos índios. Vocês sabiam disso, né? Então, a partir daí, muitos grupos de pessoas vindos de outros países vieram para o Brasil, fazendo com que diferentes grupos étnicos contribuíssem para a formação do povo brasileiro. Nós temos que ter dois conceitos importantes aqui. Primeiro, emigrantes. Emigrantes são pessoas que saem do seu país de origem para morar em outro lugar. E imigrantes é a chegada de pessoas que vieram de outro país buscando melhores condições de vida. Então, a prof preparou uma imagem aqui que dá para entender bem direitinho. Olha aqui, ó. As pessoas saindo do país delas, tá? São emigrantes. Imigrante é aquele que sai de um país, estão partindo, ó. E aqui eles estão chegando, que é o imigrante, é aquele que entra em um país. Então, a prof tinha trabalhado com vocês uma historinha, ela mandou para vocês uma historinha da Turma da Mônica, que fala sobre o imigrante, né? Tem a historinha, tem o Cebolinha e tem a Mônica, tá? Então, vamos ver ali. O prof vai abrir aqui a apresentação e nós vamos conversar um pouquinho, só um pouquinho, ali. Ok, então vamos adiante. Começando aqui pelo primeiro quadrinho, tá? Então, vamos lá. Os pais do Hiro são japoneses. O Cranícola é italiano. Esse carinha aqui, ó. Os pais de Quizinho são portugueses. Todos são imigrantes. Imigrantes? O que são imigrantes? A Mônica estava muito curiosa. Calma, deixa que eu explico. Vamos ver quem é que está falando com a Mônica aí. Brasil? Pois é. Ninguém melhor para falar de imigrantes do que eu mesmo. Que foi? Ele olhou para o Cebolinha. E o Cebolinha, então, ele disse que ele parecia maior que dos livros de geografia. E eu sou. Isso é parte da mágica dos quadrinhos. Então, os dois começaram a rir aqui, ó. Agora, fale sobre os imigrantes. A Mônica está curiosa. Vamos ver o que ele vai falar, o que o Brasil vai explicar. No mundo todo, muitas pessoas se movimentam de um lugar para outro em busca das melhores condições de vida e de uma boa oportunidade de trabalho. Vamos seguindo. As pessoas que saem da terra onde nasceram para viver em outro país são chamadas de emigrantes. Lembram que a prof falou? Ele tá saindo do Japão, ó. Tá indo embora. E as pessoas que chegam de um país para viver em outro são os imigrantes. Então, fora os índios que viviam aqui, todos nós somos imigrantes? Olha, o Cebolinha está muito curioso. Vamos ver o que o Brasil vai explicar. Os primeiros portugueses que vieram para cá eram colonizadores e não imigrantes. Depois chegaram os negros escravos que vieram à força da África para cá. Péssima viagem, quero reclamar com o capitão. Imigrantes ou não, portugueses e africanos nos trouxeram muitas de suas tradições. Idioma e bacalhau, feijoada e berimbau. Mas afinal, quando chegaram os primeiros imigrantes? Olha a Mônica. Em 1748, chegaram muitas famílias portuguesas das ilhas Madeira e Açores. Vieram povoar Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, apesar de colonizadores, foram uma das primeiras entradas organizadas e registradas de estrangeiros na nossa história. Em 1808, com a abertura dos portos brasileiros, as nações amigas, o país permitiu a entrada de imigrantes. Ai, Jesus! Em 1812, chegaram 400 chineses no Rio de Janeiro. Em 1818, chegaram 1.700 suíços que fundaram a cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro.
Nossa, quanta gente, falou a Mônica. Isso mesmo, isso foi só o começo, só o começo. Naquela época, a nossa maior riqueza era o café. E com a abolição dos escravos, era preciso mão de obra para os cafezais. Foi aí que o governo do estado de São Paulo resolveu investir na contratação de imigrantes. Então, eles criaram um grupo de fazendeiros paulistas, né, e uma associação para incentivar a vinda desses imigrantes, né, da Europa. Então, partiram à Europa para fazer propaganda, para atrair os imigrantes. Então, olha o Cebolinha ali fazendo a divulgação do Brasil. Muito bem. Naquela época, haviam grandes problemas também na Europa. Com a Revolução Industrial, as máquinas passaram a substituir a mão de obra humana nas fábricas. Então, isso ocasionou muito desemprego e também muita fome. Isso tudo fez com que muitas famílias europeias resolvessem tentar uma vida nova em um país distante. Eu vou fazer América. Guardem isso e vamos para o Brasil. E as famílias, então, viajavam em trens, carroças ou até mesmo a pé, milhares de quilômetros, e depois saíam de suas casas rumo aos portos para embarcarem para o Brasil. Então, viajando de navio. Naquela época, navio a vapor, tá? Para atrair os imigrantes, o governo de São Paulo pagava passagens baratas de navio para as famílias virem para cá. Então, aqui o menininho está dizendo, de graça tem injeção na testa. Vamos tomar uma injeçãozinha antes da viagem? Ai, eu estava brincando. E assim, partindo das suas pátrias, milhares de imigrantes vieram atrás de um grande sonho. Vamos ver qual é este sonho, né? Igual a terra que os acolheria. Então, este é um pequeno trecho, na verdade, é parte da historinha que a prof encaminhou para vocês, tá? Vamos seguir com a nossa aula. Então, já sabemos, né, que o nosso país é formado por diferentes grupos étnicos, como vimos na história em quadrinhos da Turma da Mônica. Da mesma forma, acontece com a região onde a gente vive, né? Estamos localizados aqui no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, e o nosso povo gaúcho também é composto por diversas etnias. São principalmente alemães, poloneses, italianos, portugueses, espanhóis, árabes, franceses, africanos, japoneses, russos, ingleses e além dos indígenas que aqui já habitavam o nosso território. Então, vocês ouviram falar, né, e por várias vezes no texto e também na história em quadrinhos sobre etnia, né, grupos étnicos, né? E etnia, ela vem do grego ethnis, que significa povo, tá? E esse termo, ele se refere a um grupo de pessoas que apresenta vários elementos em comum, tais como cultura, língua, história, valores, semelhanças físicas, entre outros. Tá? E aqui tem um outro conceito, miscigenação. Miscigenação é a mistura de raças, de povos e de diferentes etnias, né? Então, hoje a gente tem uma mistura, né, de raças que formam a população brasileira. Então, nas atividades que vocês vão ter que desenvolver em história, a primeira delas é procurar alguns conceitos no dicionário, tá? E esses conceitos, alguns a gente já trabalhou e outros vocês vão pesquisar também para que a gente possa ter a informação correta aqui, tá? Que fazem parte da aula de hoje. E por último, para fechar a nossa aula, vocês vão consultar com a família de vocês. Então, vocês vão consultar com a família de vocês qual é a etnia da família de vocês, tá? Então, qual é a origem? Pode ser, vocês vão questionar para os pais de vocês, qual é a origem da família de vocês? Se é origem italiana, se é origem alemã,
vocês vão questionar e vão responder para a prof. E aí, num próximo encontro, a gente coloca para o grupo, tá ok? Muito bem, gente? Então, nós estamos agora encerrando a aula de história, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto de hoje, a gente retoma num outro momento, ok? Então, até a próxima aula.